Arana acabou de ser convocado para a seleção brasileira, então ele vai junto com a seleção aí para esses 2 confrontos aí que o Brasil tem para as eliminatórias. E eu já queria falar sobre o Atlético com você. O Atlético tem esse desafio aí em São Paulo, né, em Campinas, o jogo em Campinas, Palmeiras e Atlético. O Atlético com a cabeça meio no brasileiro, porque precisa de pontos, é uma situação de tabela que a gente já tem falado bastante. O que você imagina do Atlético para esse jogo contra o Palmeiras, que já tem o Vasco na próxima semana, HG? O que dá para imaginar que o Milito vai utilizar para esse jogo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o fato de ser num campo neutro, o campo é estranho para todo mundo, inclusive para o Palmeiras. Só que, veja bem, se a gente pudesse opinar sobre um momento ideal para enfrentar o vice-líder da competição, esse momento ideal é agora. O Atlético vem de 2 vitórias, uma pelo Brasileiro, portanto não podemos falar em reabilitação no Brasileiro, mas reabilitação de um retorno de Brasileiro, né? Reabilitação de um retorno, porque do final de semana ele ganhou do Red Bull Bragantino. E no meio de semana ele tirou o Fluminense, mas um vareio de bola nos 2 jogos. Então, se existe um momento bom para pegar o Palmeiras, esse momento é agora. O Atlético com muita confiança. E aí, a questão de poupar ou não vai passar muito pelo que aconteceu no jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele vai olhar para tudo isso, ver quem corre mais riscos, não vai querer correr nenhum risco, porque agora o Atlético decide, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores decide fora, então vai ter que ter o time ainda mais inteiro para fazer o resultado no primeiro jogo e tentar depois, na casa dos adversários, passar de fase. Eu acho que ele vai fazer como fez com o Red Bull Bragantino, uma avaliação bem criteriosa de quem corre algum risco. Eu estou falando aqui o óbvio Lulante, né? Quem corre algum risco, os jogadores que estiverem bem vão para o jogo. Agora, é muito difícil, com o time titular absoluto, inteiro, só de cabeça no Brasileiro, já seria muito difícil para o Atlético. Você que vai ter que moldar, vai ter que meio que meter um time misto. Aí fica muito mais difícil. O que serve de alento é o campo ser neutro e uma outra coisa que a gente precisa avaliar para fechar é que mesmo os jogadores que não são titulares e que foram a campo nos jogos recentes foram muito bem. Então, eu estou confiante que o Atlético não perde do Palmeiras. HG, daqui a pouquinho eu volto com você, eu vou rodar com a turma aqui pra gente debater essa questão do Atlético. Ô, Cabida, eu já queria saber de você, quem você crava que não jogaria esse jogo contra o Palmeiras? Você fala assim, não, esse precisa, tem que poupar, tem que dar uma segurada. Hulk, Paulinho, tem alguns atletas do Atlético. Arana, dá oportunidade pro Rubens. Né? O próprio Arana acabou de ser convocado, como você disse. São jogadores que precisam parar um pouquinho também, né? A gente tá falando aqui de um jogo contra o Fluminense, gente, que foi, né, daquele jeito, um jogo intenso, né? O Atlético conseguiu a sua classificação ali, faltando 3 minutos pro tempo regulamentar acabar, né? É um time que se esforçou demais no meio de semana e tem que lembrar que, gente, que a decisão é isso, a decisão é contra o Vasco e a decisão é contra o River Plate, né? O Campeonato Brasileiro, o Atlético, infelizmente, eu falo infelizmente porque é meio chato a gente falar assim, tem que largar o brasileiro. Mas não tem o que fazer, gente. O Atlético tá lá no meio de tabela, ele não tá brigando por título no Campeonato Brasileiro, tá um pouco distante ali de uma possibilidade de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Ainda tem é engraçado isso, o Atlético tem 2 jogos a menos em relação a quase todo mundo, né? Então, assim, dá para recuperar? Dá, mas tem um ponto desse jogo que me chama a atenção, Eltinho. Uma pena o Atlético precisar poupar nesse jogo específico Também contra acho. o Palmeiras. Também acho. Porque calendário, né? É tirar o Palmeiras com alguns desfalques importantes, da sua zona de conforto, tirando ele do Allianz Parque, jogo fora de São Paulo, jogo em Campinas, jogo no Brinco de Ouro. Cara, era uma grande oportunidade para o Atlético enfrentar o Palmeiras, mas coisas do futebol. Pois é, aí já vira uma outra discussão, essa aí eu sempre gosto de discutir ela. Sempre eu e o Thiago vai trovar em muitas coisas, o valor também, é o calendário. Danado do calendário é o que faz essa M toda aí pra gente tirar as possibilidades. Então, eu ia te perguntar sobre isso, Thiago. Mas o quanto que isso
pode ser prejudicial? Ou te preocupa? Me preocupa. Ou você tá... Não, me preocupa, claro que me preocupa. Me preocupa por quê? Porque embora a gente já tenha dito muito lá atrás que o caminho mais curto até a Libertadores é vencer na Copa do Brasil, a verdade é que o mais difícil é o mata-mata. Porque, velho, um dia ruim, Acabou. você põe por água abaixo tudo. Então o Atlético tem agora o Vasco na semifinal. Eu acho que o Atlético vai ganhar a Copa do Brasil. Eu já falei isso aqui. Eu acho que o Atlético vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que é o melhor time dos 4 que estão disputando a competição. Mesmo esse novo Corinthians aí? Que é um Mesmo novo esse novo Corinthians. Corinthians. É um Mesmo novo Corinthians. A preocupação do Corinthians em algum momento vai ter que ser não cair. Se ele continuar, vou nas três, ele cai. E aí ele vai jogar a Libertadores na Série B do ano que vem. Então, assim, a verdade é, a minha única preocupação é, e se o Atlético, por exemplo, cai pro River ou perde pro Botafogo uma final, uma eventual final de Libertadores, e perde pro Corinthians, que seja uma eventual final de Copa do Brasil. Mas é o risco. Mas é um risco, meu amigo. É um risco Thiago, que o Atlético ficar fora da Libertadores do ano que vem. Então pouparia na Copa do Thiago, mas Brasil. você colocaria pra titular Palmeiras contra o Palmeiras, não, então? não, gente, calma. Então vai poupar na Copa do Brasil. Eu não disse que o Atlético não tem que poupar contra o Palmeiras. O problema do Atlético, pra mim, foi lá atrás. Ele não tinha que ter poupado, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá. Não deveria ter perdido. Ele não deveria ter Perdeu poupado o no jogo. jogo. Perdeu Ele não o deveria ter Goianiense em poupado casa. no jogo. Ele empata com o Criciúma em Goianiense, casa. ele empata com o Criciúma. Essa é com o time titular, inclusive. Cara, o Atlético não Essa foi a deveria ter questão. poupado em alguns jogos anteriores os jogadores. Isso é claro. Mas pra mim, poderia isso é ter evidente. estourado O eles na Atlético- frente. É difícil, porque o Atlético e aí, tá assim, Cara, Porque a gente poderia, o Atlético poderia cair. O Atlético poderia cair na semifinal. Porque a Nas gente duas vira e fala competições assim, está em décimo a brasileiro. gente vira e fala. Tá poupado. Vocês não acham pode normal? poupar, não pode Vocês estão poupar. achando Então normal o estoura Atlético ter a jogador. 10ª campanha do brasileiro? Nona agora? Nona campanha Ninguém tá do falando que é normal. brasileiro. Que isso não vai resolver vencendo o Mas Palmeiras, agora não tem Thiago. como. Agora você tá numa semifinal de como Copa do você- Brasil. Então, gente, o que virou o Campeonato Brasileiro pro Atlético é justamente isso. Você tá na semifinal de Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro pro Atlético acabou. Não, poupa na Ninguém Copa tá do nem aí Brasil, mais. então, só. Ninguém tá nem mais. Prioriza Pra ganhar do o Campeonato Vasco, precisa Brasileiro. do time titular. E dito isso, domingo é amigos do Davidson e Fausto Vera com mais 9. Amigos do Cadu. E pronto. Não tem como. Gente. Você tá numa semifinal de Copa do E o Brasil. Davinho não pode jogar. Você vem de a um Copa jogo do Brasil. eletrizante contra o Fluminense. O Vai ter um Davidson jogo- não pode jogar a Copa do vai Brasil. jogar. Vai ter um amanhã. jogo contra o Vasco, que é um jogo que o Atlético tem que fazer quem sabe, um placar bom pro segundo jogo. Então, gente, Palmeiras no meio do caminho. Mas não tem outra opção. Não, pode escolher ser eliminado também, gente. Igual o Palmeiras outra opção, foi. O Palmeiras foi eliminado de tudo, tá focando no brasileiro, ué. Vamos fazer escolhas também, ué. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Mas o meu, Inacreditável.